Imagino que deva... Pronto, iniciou agora. E sendo assim, pessoal, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui nesse dia 28 de outubro, celebrando mais um dia do servidor público, uma data importante para celebrar a prestação de serviços, sempre visando o interesse comum, o bem da coletividade, e também em que sempre ponderamos o quanto podemos e estamos fazendo o nosso melhor para contribuir com o bem da coletividade, o quanto nós, servidores públicos, estamos atuando para trazer o maior benefício a todo o funcionamento do Estado brasileiro e, no caso dos servidores piauienses, do nosso Estado do Piauí. E uma preocupação inerente a todos aqueles que prestam um serviço público, desempenham essa atividade para o bem comum e que exercem muitos anos da sua vida laboral, é a preocupação inerente à sua aposentadoria, ao que fazer após os anos de serviço prestado e como será recompensado, retribuído durante o seu período de inatividade, que é após o encerramento, digamos assim, da sua vida laboral. E nesse sentido, considerando as mudanças recentes que tivemos tanto no aspecto nacional quanto posteriormente no estadual, as reformas, seguidas reformas da Previdência, entendendo que não poderemos ter um melhor nome e um melhor tema para tratar nessa data tão simbólica do que o nosso colega, que é auditor e controle externo do Tribunal, Alex Sertão, grande nome da área de regime próprio e Previdência do nosso Brasil, não só do nosso Piauí, e que temos a felicidade de ter nos nossos quadros aqui do Tribunal. Então, hoje teremos a palestra tratando do regime de previdência no estado do Piauí, aspectos relevantes, e essa palestra será ministrada pelo professor Alexandro Leal Sertão, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do estado do Piauí, professor de regime próprio de previdência social, autor de diversos artigos que tratam da aposentadoria do servidor público, com publicação em sites, periódicos, revista jurídica de circulação nacional. Além disso, também é o chefe da divisão de fiscalização de atos de pessoal aqui do Tribunal de Contas, cuidando da área de inativações e aposentadorias. Antes de passar a palavra para o professor Alex, gostaria só de dar alguns avisos inicialmente, reiterar a solicitação para que todos mantenham durante a palestra as câmeras e microfones desligados, informar que essa palestra ficará gravada, poderá ser consultada posteriormente no canal do Tribunal de Contas no YouTube. Será compartilhado aqui no chat o link para as inscrições daqueles que porventura ainda não se inscreveram na palestra, bem como o link para a confirmação da presença. E quaisquer questionamentos que tenham interesse em apresentar, apresentem aqui no chat, que no momento oportuno, de perguntas e respostas, eu estarei repassando para o professor. Então, sem mais delongas, passar a palavra para o nosso colega Alex. Está com você. Muito obrigado e boa palestra a todos. Muito obrigado, Luiz Batista, nosso colega, auditor do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Eu quero agradecer ao convite que foi feito a mim pela Escola de Contas e pelo Tribunal de Contas. E estamos hoje no Dia do Servidor Público, que é uma data muito importante, né, para aqueles que dedicam sua vida ao bem público, né, a exatamente prestar serviços à coletividade. E esse servidor público, né, esse personagem, ele é um trabalhador e, como tal, ele tem direito também a uma aposentadoria, ele tem direito a um regime de previdência, né, a regras de aposentadoria que lhe darão no futuro a possibilidade de se aposentar, né, a possibilidade de se aposentar, e tudo que o servidor público quer hoje é uma aposentadoria digna, né, se aposentar com dignidade, uma vez que nós estamos sofrendo ao longo dos anos inúmeras alterações, né, reformas que têm alterado significativamente as regras de aposentadoria, né, a regra de aposentadoria do servidor público e de pensão por morte. Então, nós precisamos entender que essas regras, elas têm mudado ao longo dos anos e sempre para piorar a situação do servidor. Eu costumo dizer que, atualmente, o servidor público ele vive num ambiente de hostilidade. As regras são hostis, porque o servidor público agora, sobretudo após a reforma, a emenda 103, que é a reforma federal, nós temos aí regras muito menos vantajosas quando comparadas com as regras
anteriores, né? O Estado brasileiro, ele fez uma reforma para o servidor público federal, né? A emenda 103, ela é voltada ao servidor federal e ao segurado do regime geral de previdência. E aí, estados e municípios que, a priori, inicialmente, estavam fora da reforma federal, eles passaram a fazer suas reformas. Os estados estão fazendo as reformas da Previdência, alguns municípios também já fizeram, e aí eles estão tomando como modelo a reforma federal, mas estão customizando as suas reformas para a sua realidade local. É isso que está acontecendo com o que aconteceu com o Piauí. O Piauí, na verdade, não perdeu tempo. Aliás, é bom frisar, o Piauí nunca perde tempo quando se trata de mudar a legislação de servidor público. Praticamente toda vez que a legislação federal é alterada, em pouco tempo o Piauí segue a alteração federal. Isso aí é histórico. A gente pode citar vários exemplos, várias situações em que o Piauí segue quase que literalmente as mudanças, alterações na legislação dos servidores públicos, né? Quando altera a federal, o Piauí também adota a alteração, e não foi diferente com a reforma da Previdência. A emenda 103 é a reforma da Previdência Federal, e o Piauí, um mês após a reforma da Previdência, pouco mais de um mês após a reforma da Previdência Federal, fez a sua reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência estadual, que está na emenda constitucional, na emenda estadual da Constituição do Estado do Piauí, emenda 54, que é do dia 26 de dezembro de 2019. Então, nós vamos destacar nessa palestra, né, nesse encontro que nós estamos tendo no Dia do Servidor Público, e mais uma vez, parabéns a todos nós que somos servidores públicos, que fazemos aí um trabalho sempre visando o bem comum, né, a coletividade. Ser servidor público é uma das atividades mais interessantes, né? Eu sempre quis ser servidor público, eu sempre pensei no concurso público, e hoje me sinto realmente muito feliz atuando no Tribunal de Contas e fazendo exatamente o que eu gosto, que é tratar de previdência, né? Quando eu cheguei no TCE, eu não sabia bem onde eu seria colocado, qual seria a atividade que eu desenvolveria aqui, mas parece que Deus foi tão providencial que ele acabou me destinando ao setor, à matéria de previdência, que foi realmente onde eu me encontrei, né? Uma matéria que eu me dedico todo dia a estudar, a escrever, sempre estou lançando aí artigos, né, a respeito dos mais diversos temas do regime próprio de previdência social, e só tenho gratidão à minha atividade, ao meu trabalho, e tenho muito a aprender ainda. Eu não sei tudo, a gente nunca sabe tudo, o regime próprio é muito vasto, e hoje, evidentemente, nós vamos brindar o dia do servidor público, né, o dia 28 de outubro, tratando de um dos temas mais sagrados para o servidor público, que é a sua previdência, a sua aposentadoria, exatamente as alterações das regras. Então, sem demorar, vamos aqui compartilhar o nosso material. Eu fiz aqui um pequeno slide para vocês, já está aparecendo aí na telinha, né? O slide, deixa eu ver se ele passa. Isso, ele passa. Então, estamos aqui na reforma da Previdência do Estado do Piauí, questões relevantes. Evidentemente que, pelo tempo que nós temos, nós não vamos destacar toda a reforma, até porque, se nós fôssemos falar de toda a reforma, de toda a emenda 54, nós teríamos que fazer um curso. O ideal é fazer um curso de uns 2 dias, 3 dias, mas nós estamos falando da reforma. Pontualmente, algumas questões que realmente são importantíssimas que nós saibamos. Aqueles que já conhecem o texto, nós vamos só aqui, de certa forma, reafirmar o nosso entendimento, e para aqueles que não conhecem o texto ou as alterações que ocorreram, nós vamos agora partir para elas, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa compreender, né, que nós precisamos destacar quando tratamos de reforma da Previdência, é o direito adquirido. Então, o servidor público, ele precisa compreender que a reforma, qualquer reforma da Previdência, qualquer uma, ela só atinge o servidor
se ele ainda não tiver direito adquirido a uma regra anterior. O servidor, evidentemente, se ele ingressou no serviço público há alguns anos atrás, ele já estava contribuindo no cargo, né, contribuindo para o implemento dos requisitos de alguma regra de aposentadoria. Evidentemente que a cada reforma, a regra é a seguinte, a cada reforma, a coisa vai ficando pior para o servidor. Porque, veja bem, por que o Estado reforma a Previdência? Exatamente para conquistar o equilíbrio financeiro e atuarial, para manter o regime próprio de previdência solvente, porque sem solvência ninguém sobrevive, nenhuma empresa, nem a administração pública, sem receita, sem recursos, sem equilíbrio financeiro e atuarial, não há como sobreviver. Então, se faz reforma, é porque tem alguma coisa errada. Se o Estado faz reforma, é porque o regime é desequilibrado. Ninguém reforma aquilo que está dando certo. Ninguém reforma aquilo que está dando certo. Então, evidentemente que a cada reforma, o servidor público é convocado para pagar a conta. A cada reforma, e sobretudo agora nessa emenda 103 e a emenda 54, que é a reforma do Estado do Piauí. Então, essa definição de direito adquirido, ela é fundamental que nós tenhamos isso na cabeça. Então, o direito adquirido, ele está previsto no artigo 42 do ADCT da Constituição Estadual, Constituição de 89, com redação dada pela emenda 54 de 2019. Eu faço aqui um parêntese, uma observação importante, que praticamente toda a reforma da Previdência do Estado do Piauí está dentro do ADCT, dos atos das disposições constitucionais transitórias. Isso aqui revela uma característica muito interessante da nossa reforma, que é o fato de que tudo nela é transitório. Até os dispositivos que tratam da reforma estão dentro do ADCT. Significa dizer que tudo é transitório nessa reforma. É isso que a gente precisa entender. Todas essas novas regras trazidas pela reforma, elas são temporárias, elas são provisórias, elas são transitórias, elas não vieram para ficar, tá? Então, mais do que nunca, existe essa característica. E no Piauí é mais interessante ainda porque a reforma foi feita quase que integralmente dentro do ADCT, que são regras transitórias, né? São regras que existem entre o modelo anterior e o modelo que será instalado. É muito interessante essa opção que o Estado do Piauí fez. Então, perceba, voltando ao direito adquirido, só para a gente encerrar esse assunto, o servidor público que já tem implementado os requisitos para alguma regra de aposentadoria anterior à reforma, evidentemente que ele poderá, a qualquer momento, reclamar o direito de se aposentar por essa regra e ele também terá direito adquirido ao critério de cálculo, né? O critério de cálculo aplicado pelaquela regra anterior. Não importa que a regra anterior seja revogada pela reforma. Se o servidor público conseguiu implementar os requisitos de elegibilidade da regra que estava em vigor até a reforma, ele pode, a qualquer momento, a qualquer tempo, reclamar o direito de se aposentar pela regra anterior. Isso se chama direito adquirido. Se ele implementou requisitos como idade, tempo de contribuição, tempo no serviço público, tempo no cargo, tudo isso antes da reforma, ele pode reclamar a qualquer momento, ou pelo menos até chegar à idade de 75 anos, que é a aposentadoria compulsória, ele poderá se aposentar sem nenhum problema, inclusive com o direito, atenção, com o direito ao critério de cálculo anterior, no caso, integralidade e paridade, tá certo? Então, direito adquirido, ele sempre tem que vir previsto nas reformas, porque você não pode deixar de contemplar o direito daqueles servidores que já haviam implementado os requisitos de alguma regra anterior. Porque, vejam, as regras anteriores, elas são sempre melhores do que as regras atuais. Se eu estou dizendo que a cada reforma a coisa piora, toda reforma vem para piorar a situação para o servidor, né? Significa dizer que as regras de aposentadoria antigas são melhores do que as atuais. Isso é uma conclusão lógica, tá? Óbvia. Então, vamos lá. Segundo ponto que a gente vai destacar nesta palestra, nessa conversa, artigo 47 do ADCT da Constituição do Estado do Piauí, com redação dada pela emenda 54. Lembrando que a nossa reforma é da emenda 54 de 2019, tá? Emenda estadual. O que é matéria de custeio? O assunto agora é custeio.
houve alteração, né? Sobretudo lá na emenda 103. Na emenda 103, eles adotaram progressividade na alíquota para os servidores ativos e inativos. O Piauí não fez isso. O que o Piauí fez? O Piauí, no artigo 47 do ADCT, da Constituição Estadual, manteve a alíquota de 14% de forma linear, alíquota única. Ora, essa alíquota de 14%, ela já vinha sendo cobrada aos servidores civis ativos desde 2018. Desde 2018 que nós temos uma alíquota de 14%. Então, aqui não houve nenhuma alteração para os servidores do Estado do Piauí, ao contrário do que aconteceu com os servidores federais, porque até o advento da emenda 103, os servidores federais, eles contribuíam com a alíquota de 11%, a alíquota única, a alíquota linear efetiva de 11%. Já o Piauí, o servidor do Piauí, contribuía com a alíquota linear de 14%. Então, essa alíquota foi mantida. O que aconteceu com a reforma federal é que ela subiu de 11% para 14%. No Piauí não houve problema, porque já era 14%, e o Estado do Piauí, na reforma, manteve uma alíquota linear de 14%. Porque, vamos lá, explicar isso melhor. Na União, a alíquota subiu para 14%, mas ela é progressiva, para cima ou para baixo, reduzida ou majorada. Ela começa com 7,5%, 9%, 12%, 14%, 14,5%, 16,5%, 19% e 22%. Essas são as chamadas alíquotas nominais progressivas que são cobradas para servidores ativos e inativos na União. O Piauí não adotou progressividade na alíquota, ela continuou 14%, isso para os servidores em atividade. Atenção, os servidores em atividade, eles mantiveram o direito a uma alíquota de 14% linear, única, sem progressividade. Então, a alíquota efetiva continua 14% para os servidores ativos, tá? Agora, o que aconteceu para os servidores inativos e pensionistas do Estado? Piauí, no artigo 4º porque, veja bem, a nossa reforma, ela se deu com base na Emenda Constitucional 54 de 2019 e também com base na Lei 7.311, também de 2019. E nesse artigo 4º, no artigo 4º da Lei Ordinária 7.311 de 2019, estabeleceu-se a seguinte regra: para o custeio dos inativos e pensionistas, né? O cálculo, veja bem, se houver déficit atuarial, em caso de presença de déficit atuarial, de existência de déficit atuarial, que de fato ocorre no Piauí, até porque se o Piauí não tivesse déficit atuarial, não precisaria fazer reforma, ou não precisaria fazer uma reforma tão dramática como foi essa, né, como é essa que foi feita. O que acontece? Nesse caso, em caso de déficit atuarial, os aposentados e pensionistas contribuirão com alíquotas progressivas, né, sobre o que ultrapassar o salário mínimo. Então, todo aposentado ou pensionista que tiver um benefício cujo valor supere o salário mínimo, eles contribuirão com alíquotas progressivas. Só que o Piauí fez diferente da União. A União aplica aquelas alíquotas progressivas que eu expliquei antes também sobre os aposentados e pensionistas, sobre o valor que ultrapassar um salário mínimo. Então, começa com 9, 12, 14, 14,5%, 16,5%, 19% e 22%. Então, lá as alíquotas realmente são muito altas. O Piauí não adotou progressividade dessa forma. O que ele fez? Ele adotou uma progressividade que começa com 11% sobre tudo que ultrapassar um salário mínimo até R$ 1.200, eu aplico uma alíquota nominal de 11%. Sobre o que ultrapassar R$ 1.200,01 até R$ 1.800, eu aplico 12%. Sobre o que ultrapassar R$ 1.800,01 até R$ 3.000, eu aplico 13%. E tudo que ultrapassar, né, o valor do provento, da aposentadoria ou pensão que ultrapassar R$ 3.000, eu aplicarei 14%. Então, perceba que a progressividade do custeio, das alíquotas no custeio dos aposentados e pensionistas, ela vai só de 11% a 14%. Então, ela é reduzida e fixa, né? Como diz o texto, ela é reduzida e fixada no máximo em 14%. Então, o Piauí fez uma opção de não prejudicar tanto os aposentados e pensionistas. Veja bem, já é um prejuízo absurdo permitir que um aposentado ou um pensionista
pensionista passe a ter que contribuir sobre que ultrapassar um salário mínimo. Porque nós sabemos que até então, aposentados e pensionistas só contribuíam sobre que ultrapassasse o valor do teto do regime geral, atualmente no valor de R$ 6.433,57. Olha a diferença do valor do teto do regime geral, R$ 6.433, para o valor do salário mínimo atual, que é R$ 1.100. Então, hoje, havendo déficit atuarial no regime próprio do Estado, que de fato existe, o que vai acontecer? Os aposentados e pensionistas serão obrigados a contribuir sobre todos os valores que superarem o salário mínimo, mas dentro dessa sistemática de progressividade de alíquotas, 11%, 12%, 13%, 14%. A alíquota máxima adotada, fixa, ela é fixada em 14%, não é como na União, que ela ultrapassa 14%, ela vai para 14,5%, 16,5%, 19% e 22%. Então, na União, é bem mais desvantajoso para os aposentados do que o critério adotado pelo Estado do Piauí na questão do custeio, né, da contribuição previdenciária cobrada sobre o valor das aposentadorias e pensões. E, para finalizar, ao contrário do que fez a União, aqui no Estado do Piauí, não houve a previsão da instituição de contribuição extraordinária. Então, perceba, em matéria de custeio, a coisa ficou muito mais séria agora, muito mais complexa de se entender. Porque lá na União, eles também estabeleceram no artigo 149 a possibilidade, isso lá na Constituição Federal, isso para o servidor federal, a possibilidade da instituição, por um prazo de 20 anos, de uma contribuição extraordinária que será cobrada paralelamente a essa contribuição ordinária que eu expliquei antes. Se a contribuição progressiva, se as alíquotas progressivas, que eles chamam de contribuição ordinária, se ela não for suficiente, né? Se ela não for eficaz no sentido de debelar, de equacionar o déficit atuarial, então estaria autorizado lá na União a instituição de outra contribuição chamada contribuição extraordinária, o que é realmente o confisco elevado à enésima potência. Isso é tão inconstitucional, mas tão inconstitucional, que o Estado do Piauí, graças a Deus, entendeu e nem prevê isso na sua reforma, né? Eu não sei se isso saiu nos debates lá na Assembleia. Os debates foram tão rápidos que em 3 dias a reforma da Previdência do Piauí, do dia que foi apresentada até o dia que foi aprovado, não passou uma semana, ela já estava aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. O que interessa saber é que nós não temos a previsão da instituição de contribuição extraordinária, o que seria realmente um absurdo, como poderá ser feito na reforma federal, né? No custeio lá do regime próprio federal, tá certo? Vamos adiante. Outro item interessante é o novo critério de cálculo, né, da média aritmética simples. O cálculo da média aritmética simples, ele foi absolutamente alterado, transformado, né, em comparação com a média anterior. Lembrando aos senhores que todo servidor que ingressar no serviço público, ingressar em cargo efetivo por meio de concurso, após a emenda 54, aqui no caso do Estado do Piauí, ele não terá direito à regra de transição, evidentemente, e ele se aposenta pelas chamadas regras permanentes, cujo cálculo é pela média, tá? A média agora, que é prevista aí no caput do artigo 53 do ADCT, da Constituição Estadual, redação da emenda 54, né? Eu botei aqui emenda 45, né? Mas é emenda 54, eu acabei invertendo aqui os números, né? Então, veja só, como é que eu faço? O cálculo agora se dá em 2 etapas. A primeira etapa, eu calculo a chamada média preliminar, onde eu levo em conta agora 100% do período contributivo desde a competência de julho de 94, ou seja, antes eu levava em conta apenas 80% do período contributivo. A gente podia descartar 20% do período das menores contribuições. Agora não. Agora leva-se em conta 100% do período, o que faz com que, obviamente, o resultado da média preliminar caia mais do que caía antes da reforma, tá? Mas veja bem, quando eu falo do cálculo da média preliminar, eu estou falando apenas, isso está no caput, pessoal, caput do artigo 53. Eu me refiro apenas à primeira etapa do cálculo, porque agora o cálculo da média se dá em 2 etapas. Ficou mais complexo. Antes era em uma etapa só,
o valor da média. O resultado que desse já seria o valor da aposentadoria. Agora não, eles fazem 2 etapas exatamente para o valor da média cair mais do que já caía. Então, vamos lá. Primeira etapa, média preliminar, está no caput do artigo 53 do ADCT, eu considero 100%. O que é considerar 100%? 100% de todas as contribuições que o servidor verteu desde o mês de julho de 94 até o dia da aposentadoria serão contados, somados e depois dividido pelo número de competências que eu utilizei nessa soma. Aí eu encontro a média preliminar. Segunda etapa. A segunda etapa está prevista... Né? Na verdade, a segunda etapa ela se dá em 2 ocasiões. Né? Vocês podem ver aí no slide que eu chamo de segunda etapa 2 vezes. Né? Tem a segunda etapa, que está prevista no parágrafo 2º do artigo 53 do ADCT, e temos também uma espécie de segunda etapa, que é prevista no parágrafo 3º do artigo 53. Então, tanto o parágrafo 2º do artigo 53, quanto o parágrafo 3º do artigo 53, eles podem ser considerados como espécies de segunda etapa do cálculo, tá? Mas cada um na sua, cada um vai ter ali uma colocação, uma utilidade, né? Uma forma de cálculo. Vamos entender. O que eu vou fazer nessa segunda etapa do parágrafo 2º do artigo 53? Eu vou garantir 60% daquela média preliminar que eu apurei na primeira etapa, caso o servidor possua pelo menos 20 anos de contribuição. Então, se o servidor tiver pelo menos 20 anos de contribuição, eu garanto para ele, já está garantido 60% do valor daquela média preliminar que eu apurei lá na primeira etapa, no cálculo da primeira etapa. Ora, se ele tiver mais do que 20 anos de contribuição, eu vou agregando, eu vou acrescentando 2% por ano de contribuição que ultrapassar 20 anos de contribuição. Isso está previsto no parágrafo 2º do artigo 53 do ADCT. Significa dizer que a cada ano que ele tiver além dos 20, eu vou agregando 2%. Quando ele chegar, por exemplo, a 40 anos de contribuição, ele terá direito a 100% da média preliminar. Então, perceba, ele só terá direito a 100% da média preliminar, cujo cálculo eu fiz na primeira etapa, né? Se ele tiver pelo menos 40 anos de contribuição. Isso independente do sexo do servidor. Homem ou mulher, ele terá direito a 100% da média só com 40 anos de contribuição. E aqui vai uma observação muito importante a respeito das mulheres. A mulher, nessa nova sistemática de cálculo de média, ela foi muito prejudicada, porque antes da reforma, bastava ela ter 30 anos de contribuição para ela ter direito a 100% da média. Agora ela precisa de 40. Ela precisa de 40 anos. Então, para a mulher, ela acrescentou mais 10 anos para ela ter direito aos mesmos 100% de média. Realmente muito duro para ela. Antes o homem precisava de 35, agora precisa de 40. Então subiu 5 anos para o homem e 10 para a mulher. A mulher vai ter que ficar mais 10 anos, de 30 anos para 40 anos, para ter direito aos mesmos 100% de média que ela tinha anteriormente. Então, realmente, é uma regra muito, muito rigorosa com a mulher. Essa regra, eu chamo essa segunda etapa, a regra dos 60% mais 2%, ela é aplicada, por exemplo, nas chamadas regras permanentes, a aposentadoria voluntária, e também é aplicada na regra de transição de pontos, que nós veremos mais adiante. E temos também a segunda, uma outra espécie de segunda etapa, que já garante 100% da média preliminar, que está prevista no parágrafo 3º do artigo 53 do ADCT. Essa segunda etapa do parágrafo 3º, que garante 100% da média, ou seja, se ele garante 100%, aqui eu não preciso observar quantos anos de contribuição o servidor tem, se ele tem mais ou menos de 20 anos de contribuição. Não há necessidade de que nós nos preocupemos com os anos de contribuição. Por quê? Porque aqui já é da natureza desse parágrafo 3º, dessa regra, já garantir 100% da média preliminar, que é aquela apurada na primeira etapa. Se ele já tem direito a 100% da média, pouco importa quantos anos de contribuição ele verteu. Pouco importa, ele já tem direito a 100%. Então, nesse caso aqui, quais são as regras de apostadoria que eu garanto 100% da média preliminar? Na regra de transição do pedágio, que nós vamos já ver, e na aposentadoria por incapacidade permanente, cujos motivos dessa incapacidade decorrerem de acidentes do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho. Então, se o motivo da incapacidade tiver alguma relação com o trabalho,
a média a ser aplicada não é essa de 60% mais 2%, e sim a média que garante 100% da primeira etapa da média preliminar. Para finalizar esse slide, né, temos uma observação final. Olha, o parágrafo 6º, né, parágrafo 6º do artigo 53 do ADCT estabelece que poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, que é 25 anos, vamos já ver, 25 anos para os servidores, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo desses 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos. Então, vamos lá. O que esse parágrafo 6 está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que o servidor, se assim desejar, ele poderá optar por excluir, suprimir do cálculo da média, aqueles anos de contribuições menores que estejam a reduzir o resultado da média. É interessante que lá na primeira etapa, eu falei para vocês que para fazer o cálculo da média preliminar, agora leva-se em conta 100% do período contributivo, desde a competência julho de 94 para frente. Quer dizer, não se descarta mais aquelas 20% menores, como se fazia antes da reforma, porque antes eu só utilizava 80% do período, né, das maiores contribuições. Muito bem. Então, agora é 100%. Mas o parágrafo 6º, esse que a gente está lendo aqui na observação, ele permite, inclusive, que o servidor, se assim for vantajoso, que ele exclua até mais do que 20% das contribuições vertidas desde a competência julho de 94, caso ele faça a simulação, né? A simulação aponte para uma vantagem, né, dele excluir as contribuições menores. Porque ao excluir contribuições menores, a tendência é que a média preliminar suba. A média preliminar suba. Entretanto, aqui é que vai a advertência. Se você excluir alguns anos de contribuições menores para que a média preliminar suba, você também não poderá, porque existe o bônus e o ônus, né? Qual é o bônus? Ao excluir contribuições menores, a média preliminar sobe. Qual é o ônus? Eu não poderei contar com aqueles anos que eu excluí para aquele acréscimo de 2% a cada ano que ultrapassar 20 anos. Então, você precisa simular, fazer o cálculo para saber quais e quantas contribuições menores você poderá excluir do cálculo da média para saber se é vantajoso ou não. E quer um recado aqui do professor Alex? Não é tão conveniente, não é tão... não é qualquer caso, não é em qualquer caso que essa exclusão de contribuições menores vai ser vantajosa, tá? São casos bem específicos, sobretudo se naquele caso do servidor que estava no regime geral, contribuía com contribuições muito baixas, sobre uma remuneração muito baixa, um salário muito baixo no regime geral, na iniciativa privada, e depois ele passa num concurso público para receber um salário bem alto. Então, quando há essa discrepância entre salários muito baixos no início, ali de 94 para frente, e atualmente salários bem altos, porque ele hoje é servidor público e passou no concurso, aí sim é mais provável nessa hipótese de que, ao excluir as contribuições menores, que são aquelas iniciais, né, de julho de 94 para frente, que você ainda estava ali no regime geral, né, depois é que foi fazer um concurso público mais adiante, nesse caso específico, pode ser que a exclusão de contribuições menores seja vantajosa para o servidor. Mas não é qualquer caso, não, né? Cada caso é um caso, tem que haver uma simulação antes, tá ok? Vamos adiante. Vamos aqui para o item 4. O abono de permanência está lá previsto no artigo 57, parágrafo 19 da Constituição do Estado. O artigo 57 não está no ADCT, está no texto mesmo da Constituição, fora do ADCT, e ele estabelece um novo regramento para a concessão do abono de permanência. O que ele diz? O servidor poderá fazer jus. Antes da reforma não existia esse condicionante poderá. O texto dizia, o servidor fará jus ao abono de permanência a depender de critérios estabelecidos em lei pelo ente. Também não existia essa condicionante a depender de critérios estabelecidos na lei. Então, não havia... bastava que o servidor implementasse os requisitos de alguma regra voluntária, de alguma apostadoria voluntária, para que ele tivesse direito ao abono de permanência. E, para completar, agora, após a reforma, o valor do abono agora corresponderá, no máximo, ao valor da contribuição previdenciária. Ora, antes da reforma, o valor do abono de permanência ele correspondia totalmente ao valor da contribuição previdenciária. Não havia diferença, né?
se o servidor contribuía com R$500, o Estado devolvia em forma de abono os mesmos R$500. O que acontece agora? O que aconteceu? Então, o artigo 57, parágrafo 19, ele estabelece que agora os critérios para concessão de abono, cálculo de abono, inclusive, esse valor que vai corresponder no máximo ao valor da contribuição, porque, veja bem, quando o texto diz que o valor do abono vai corresponder no máximo ao valor da contribuição, significa dizer que ele pode ser um valor menor. Ele pode ser um valor menor, ele pode chegar ao máximo ao valor da contribuição, mas não necessariamente corresponderá ao valor da contribuição previdenciária como existia antes da reforma. Então, perceba, o artigo 57 diz que esses critérios, inclusive do novo cálculo, dependerá de lei do ente federativo. O que o Piauí fez? Em 2020, né, ele editou a Lei 7.433 e ele estabeleceu basicamente duas regras em matéria de abono. Claro que ele tinha estabelecido uma regra anterior, que causou uma grande confusão, os poderes, os servidores ficaram extremamente estarrecidos com o critério de cálculo do abono que foi adotado pelo Estado do Piauí numa lei anterior, mas ainda bem que eles corrigiram essa falha, né? Se bem que eles corrigiram essa falha com uma solução meio duvidosa, que a gente vai comentar, fazer uma reflexão. A Lei 7.433, de 2020, estabelece basicamente dois comandos. Estabeleceu que reconheceu o direito adquirido ao valor integral da contribuição previdenciária para os servidores que já vinham percebendo o abono de permanência até a edição da lei. Então, até a edição da lei, todos os servidores que já vinham recebendo o abono de permanência, que correspondia, evidentemente, ao valor integral da contribuição previdenciária, permanecerão com o direito adquirido a receber o valor integral da contribuição previdenciária. E dali para frente, o que vai acontecer? Vamos lá. Então, da lei para frente, a partir da Lei 7.433, o que a lei estabeleceu? Estabeleceu que conferiu aos poderes do Estado autonomia para regulamentar o cálculo do abono de permanência. Então, a partir dessa lei, a partir de 2020, a partir da data de publicação da Lei 7.433, cada poder do Estado, poder legislativo, judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria, enfim, todos os órgãos terão autonomia, por meio de ato próprio, regulamentar como se dará o cálculo da pensão, o valor. E aqui ficou uma coisa meio estranha, né? Ficou um pouco complicado compreender isso, porque nós estamos falando de um contexto constitucional, de uma regra constitucional, em que, em regra, todos estão na mesma situação, né? O comando é igual para todo mundo, mas o Estado entendeu por, de certa forma, ali, deixar a cargo de cada poder a possibilidade, né, de regulamentar. E aí, o que vai acontecer? Cada um vai regulamentar da forma que quiser. Então, é complicada essa situação, porque o nascedouro do direito é o texto constitucional estadual, artigo 57, parágrafo 19, mas pode ser que o abono de permanência no legislativo seja de um valor e o abono de permanência no judiciário do Piauí seja outro valor, né? Então, vai ficar uma coisa realmente muito estranha, porque você vai estar tratando de forma desigual situações que, na verdade, são iguais, são semelhantes e têm o mesmo nascedouro constitucional, que é o artigo 57, 19. Então, essa solução de deixar na mão dos poderes a autonomia de regulamentar um direito que tem uma matriz unificada, né, que é o texto da Constituição do Estado, eu, particularmente, achei uma solução um pouco estranha, mas, enfim, essa é a lei que nós temos em vigor hoje. Continuando, senhores, nós estamos chegando na metade já do nosso evento, né? Vamos falar aqui da aposentadoria voluntária. Senhores, todos os servidores que ingressarem, atenção, todo servidor que ingressar após a emenda 54, após a aplicação da emenda 54, vai se aposentar agora com base aí no artigo 46, parágrafo 1º, inciso 1º do ADCT da Constituição Estadual, né? A chamada aposentadoria voluntária. Quais são os requisitos? Requisitos cumulativos. Exige-se 25 anos de contribuição para ambos os sexos. Desses 25 anos de contribuição, pelo menos 10 anos tem que ser de efetivo exercício do serviço público, 5 no cargo em que se dará a aposentadoria, e agora o que vale realmente, eu não diria que é o requisito principal, o requisito de elegibilidade, mas a idade mínima foi elevada para 65 anos o homem, 62 mulher. Lembrando que nas regras anteriores, na linear do artigo 40, que regra anterior,
o homem tinha que ter 35 de contribuição e 60 de idade, a mulher tinha que ter 30 de contribuição e 55 de idade. Agora não. Agora o tempo de contribuição é o que menos importa. Vocês observem que agora o tempo de contribuição caiu para 25 anos. Porque o que interessa de fato na regra agora é a questão da idade mínima, que foi elevada para 65 anos o homem, 62 a mulher. Significa dizer que nenhum servidor público vai se aposentar antes dessas idades. Então, imagina um homem que passar a partir da data de publicação da emenda 54, se ele passa no concurso do estado do Piauí, toma posse entre exercício aos 20 anos de idade, digamos que ele tenha 20 anos de idade, ele vai ter que obrigatoriamente permanecer por 45 anos contribuindo, porque ele só vai poder sair aos 65 anos de idade. Deu para perceber isso? Então, é uma regra que realmente ela força o servidor público a contribuir por anos e anos e anos, porque ele não vai sair mais cedo. Não há mais possibilidade da chamada aposentadoria precoce. Quando nós tínhamos, antes da emenda 20, por exemplo, não havia idade mínima, né? A idade mínima foi instituída pela emenda 20, 55 para a mulher, 60 para o homem, e agora a emenda 54, com base no texto da emenda 103, lembrando que esta emenda constitucional 54 do Estado do Piauí, ela praticamente pega todo o texto federal e traz, né, para a reforma estadual, com exceção ou outra que nós vamos já citar aqui, tá? Então, veja só, essas idades elevadas, elas agora coíbem qualquer forma de aposentadoria precoce. Antes da emenda, no texto constitucional, lá em 88, quando nasce a Constituição, só se exigia 30 anos de serviço para a mulher, 35 para o homem, não tinha idade mínima. Não tinha idade mínima. Essa que era a questão, né? Então, a mulher podia se aposentar muito jovem. Imagina, lá em 88, uma mulher que ingressasse aos 20 anos de idade no serviço público, ela se aposentaria aos 50 de idade. 30 anos de serviço depois, porque não tinha idade mínima, não se exigia idade mínima lá em 88. Agora não, agora em 2019, para cá, emenda 54, a idade mínima da mulher é 62. Então, realmente, do homem 65. Então, isso força o servidor a permanecer muitos anos. Isso aqui vai ter um reflexo na média, porque o critério de cálculo é a média aritmética simples. Lembra que eu expliquei que agora a média você faz em duas etapas? Primeira etapa, média preliminar, leva em conta 100% do período desde a competência de julho de 94, e depois eu aplico aquele percentual de 60% mais 2%. Se o servidor tiver pelo menos 20 anos de contribuição, garante 60% da média preliminar, e se ele tiver mais do que 20 anos, eu vou agregando, vou acrescentando 2% por ano até fechar 100% ou ultrapassar 100%. Com relação à média, tem mais uma observação. O servidor que tiver bem mais do que 40 anos, ele vai agregando sempre 2% por ano. E aí, meus amigos, temos uma novidade extraordinária, interessante. Antes da reforma, o resultado da média não poderia ultrapassar o valor da última atual remuneração. Havia um teto. O servidor não poderia, de forma alguma, se aposentar com valores que superassem a própria remuneração. Isso caiu com a emenda 103 e caiu com a reforma da Previdência do Estado. Agora, é possível, sim, né, que os dispositivos que travavam, né, que limitavam o valor da aposentadoria ao valor da remuneração do servidor em seu cargo efetivo, esses dispositivos foram alterados. A exemplo do parágrafo 2º do artigo 40 da Constituição Federal, que teve uma alteração bem modificada pela emenda 103. Então, agora, pela nova sistemática de cálculo da média e também por essa idade elevada de 65 anos exigida para o homem e 62 para a mulher, é possível, sim, tá, que o valor da média suba a tal patamar que ela, inclusive, possa ultrapassar a atual remuneração do servidor no cargo efetivo. Essa é uma notícia boa, mas só vai servir para quem contribuir por muito mais do que 40 anos. É muito tempo para você contribuir, né? Tem gente que vai morrer antes, mas vamos lá, vamos adiante. Regras de transição. A primeira regra de transição é a de pontos, tá? Tá lá no artigo 43 do ADCT, da emenda da Constituição Estadual, redação da emenda 54, né? Redação da emenda 54. Vamos lá, quais são os requisitos? Os requisitos são os mesmos do texto federal, os mesmos. Tem que ter ingressado em cargo efetivo até o dia 26 de dezembro de 2019, que é a data de publicação da emenda 54,
que é a reforma do Piauí, a reforma da Previdência. A mulher tem que ter 56 de idade, 30 de contribuição. O homem tem que ter 61 anos de idade, 35 de contribuição. A partir do dia 1º de janeiro de 2022, daqui a poucos meses, essas idades são acrescidas de mais um ano, passa-se a exigir da mulher 57 anos de idade, para o homem 62. Também tem que comprovar 20 anos de efetivo exercício de serviço público, 5 anos no cargo em que estará a aposentadoria. E, por fim, o requisito que dá nome à regra, a pontuação. O servidor terá que somar a sua idade ao tempo de contribuição e, nesse somatório, ele poderá incluir as frações de dias, o que é positivo no alcance da pontuação, né? Ele vai somar a idade ao tempo de contribuição para alcançar uma pontuação. Essa pontuação aqui no estado do Piauí, e como também na União, começou em 2019 com 86 pontos para a mulher, 96 pontos para o homem. Então, a pontuação, ela surge em 2019, a regra de pontos, que é uma regra de transição. Regra de transição tem como objetivo garantir integralidade e paridade para o servidor público, ok? Então, ela se inicia com a pontuação exigida para a mulher em 2019, ela se inicia com 86 pontos e para o homem 96 pontos. Ora, o servidor ele precisa somar a sua idade e o seu tempo de contribuição e nesse somatório está permitida a inclusão das frações de dias. Isso é muito bom porque você chega mais rápido à pontuação. Tem um detalhe, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, a pontuação será acrescida de 1 ponto a cada 2 anos até alcançar 100 pontos para a mulher, 105 para o homem. Isso aqui é tão interessante porque, ao contrário do que fez a reforma federal, o texto é praticamente o mesmo. O que é que muda aqui? É que lá, embora lá a pontuação também se inicie com 86 pontos para a mulher, 96 para o homem, lá a pontuação ela sobe 1 ponto por ano. Então, em 1º de janeiro de 2020, a pontuação lá na União, lá na reforma federal, ela já começou a subir. Em 2020, 1º de janeiro de 2020. No Piauí, não. O Piauí, ele optou por uma regra bem melhor, bem mais vantajosa para o servidor público. Porque a nossa pontuação, a pontuação exigida para o servidor do estado do Piauí, ela vai sendo acrescida de 1 ponto a cada 2 anos. Então, na União, ela sobe 1 ponto por ano, no Piauí, ela sobe 1 ponto a cada 2 anos. Então, ela só começou a subir a partir do dia 1º de janeiro de 2021, 2 anos depois da publicação da emenda 54 do Estado. Isso é muito interessante, porque foi uma opção que o Estado fez para não ter uma regra de transição tão rigorosa quanto é a federal. Então, aqui no caso do estado do Piauí, ao adotar esta pontuação que vai sendo acrescida a cada 2 anos, 1 ponto a cada 2 anos, obviamente que essa regra ficou muito melhor para nós, servidores do estado. A reforma do Piauí, ela conseguiu abrandar o rigor da previsão da reforma federal, que lá sobe 1 ponto por ano e aqui sobe 1 ponto a cada 2 anos. E o cálculo? O cálculo é o seguinte: pela primeira vez na história, nós estamos vendo uma regra de transição que pode ter um cálculo ou pela integralidade ou pela média. Para o servidor ter direito à integralidade e paridade, e lembrando aqui que integralidade é critério de cálculo, paridade é critério de reajuste do benefício. São coisas distintas, embora andem juntas, sempre juntas. O servidor só vai garantir integralidade e paridade se tiver, ele tem que preencher 3 requisitos. Ele tem que provar que ingressou em carga efetiva até o dia 31 de dezembro de 2003. Até aí, tudo bem, não é nenhuma novidade, porque antes da reforma também se exigia que o servidor tivesse ingressado até essa data para ter direito à integralidade. Ele também tem que comprovar que não migrou para o regime de previdência complementar, RPC, regime de previdência complementar, ele não pode ter migrado. Também não há nenhuma novidade, porque nós sabemos que quem migra para o regime de previdência complementar, ele abre mão da integralidade e paridade, e se tiver, o último requisito é realmente aquele que salta aos olhos, né? O servidor, para ter direito à integralidade e paridade, ele também precisa comprovar que possui 62 anos de idade se for mulher ou 65 se for homem. Realmente, esse último requisito é o requisito que nos deixa a todos nós assustados, porque ele acaba prejudicando a regra de transição. Ora, se o servidor público se esforça para alcançar a pontuação
né? Essa pontuação é o seguinte, na medida que você vai se aproximando dela, ela vai se afastando de você. No Piauí é um pouco diferente, porque, graças a Deus, a nossa pontuação ela vai subindo só 1 ponto a cada 2 anos. Então, ela se afasta de você com uma velocidade menor, né? Uma velocidade menor. Na União, ela se afasta mais rapidamente, o que é prejudicial para o servidor público. Mas aqui, o servidor público só vai ter direito à integralidade e paridade se tiver 62 mulheres, 65 homens nas idades. Então, são as mesmas idades exigidas na regra permanente, aquela regra voluntária que eu expliquei no slide anterior. É um absurdo. Percebam que as idades, como requisito de elegibilidade dessa regra de pontos, ela é para a mulher, exigido aqui, ó, 56 anos para a mulher, 61 anos de idade para o homem. Mas se a mulher quiser integralidade, ela tem que ter 62. De 56 anos de idade até 62, são mais 6 anos. Então, é um absurdo. Imagine que uma mulher agora, em 2021, com 56 anos de idade, ela tenha lá, somando o tempo de contribuição, ela consiga a pontuação de 2021, a pontuação que está sendo exigida em 2021, que nós vamos já ver, né? Então, perceba, que é de 87 pontos. Então, perceba, uma mulher que consiga 87 pontos hoje e tenha 56 de idade, ela até pode se aposentar pela regra de pontos, mas ela não tem direito, ela não terá direito à integralidade, porque ela ainda não tem 62 de idade. Ela só vai ter direito à integralidade daqui a 6 anos. Então, é uma regra que não faz sentido algum, absurda, rigorosa, que eu acho que o STF deveria tratar desse assunto, tá? Olha aqui a tabela da pontuação. É muito simples, né? É muito simples a tabela da pontuação. Deixa eu pegar uma caneta aqui que eu gosto de... Então, vamos lá. Em 2019, a pontuação para a mulher era de 86 pontos, em 2020, 86. Lembra que ela só sobe a cada 2 anos? Então, ó, começou em 2019 com a pontuação de 86 pontos para a mulher, 96 para o homem. Em 2020, a pontuação se manteve a mesma para a mulher e para o homem, 86 e 96. Só a partir de 1º de janeiro de 2021, a pontuação foi acrescida de 1 ponto. 87 para a mulher, 97 para o homem. 2022, ela vai continuar a mesma pontuação de 2021, porque ela fica 2 anos estacionada. 87, 97. Somente a partir de 1º de janeiro de 2023 é que a pontuação volta a subir 1 ponto para a mulher e para o homem. Ela vai para 88 pontos mulher, 98 pontos homem. E assim sucessivamente, a cada 2 anos, ela é acrescentada de 1 ponto, até chegar que não deu para caber... Opa, não coube tudo. O que eu fiz aqui? Não coube tudo na tela, porque, evidentemente, no slide não coube, mas vai até 100 pontos mulher, 105 homem, tá? Muito bem. Vamos aqui para outra regra. Pessoal, a gente já está quase encerrando, tá? Não se preocupem, não. Faltam 3 slides. Esse aqui, mais 3, acabou. Regra do pedágio é outra regra de transição que está prevista no artigo 49 do ADCT, da Constituição do Estado do Piauí, redação dada pela emenda 54. Quais são os requisitos cumulativos? O servidor tem que ter ingressado em carga efetiva até o dia 26 de dezembro de 2019, que é a data de publicação da emenda 54, reforma da Previdência do Piauí. A mulher tem que ter 57 anos de idade e 30 de contribuição. O homem tem que ter 60 anos de idade e 35 de contribuição. 20 anos de serviço público, de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no CAC, em que se dará a aposentadoria. Ora, além disso tudo, de todos esses requisitos que eu acabei de explanar, há também a necessidade do pagamento, do cumprimento de um pedágio. O que é esse pedágio? O pedágio é o cumprimento de um tempo a mais, é um plus, é um ônus, né? O que é pedágio? Pedágio é você pagar. Todo mundo que tem um pedágio, você paga alguma coisa, né? No caso aqui, você vai pagar a contribuição, continuar em atividade, trabalhando e contribuindo. Então, vamos ler aqui o requisito de elegibilidade do pedágio. Cumprimento de um pedágio de 50% sobre o tempo que, na data de publicação da reforma do Piauí, que é o dia 26 de dezembro de 2019, eu coloquei aqui 26 de dezembro de 2021, tá errado, é 2019, tá? Porque na hora a gente vai digitar, a cabeça da gente fica doida, a gente acaba errando aqui a data. Então, você vai ter que cumprir um pedágio de 50% sobre o tempo que, na data de publicação da reforma, 26 de dezembro de 2019, faltaria para a mulher alcançar 30 anos de contribuição ou o homem alcançar 35 anos de contribuição. Se vocês pararam para raciocinar, essa regra do pedágio, ela só é interessante para aquele servidor que realmente estiver bem perto de fechar 30 anos
de contribuição se for mulher ou 35 homem. Vamos lá, vamos fazer aqui um exemplo rápido. Imagina que no dia 26 de dezembro de 2019, uma mulher, uma servidora do estado do Piauí, já possuísse 29 anos de tempo de contribuição. 29 anos. Significa dizer que falta quanto tempo para ela? Para ela fechar 30. Na data da reforma, quantos anos falta para ela fechar 30 anos, como diz a regra? Falta um ano. Falta um ano. Ela tem 29 anos na data da reforma, falta um ano para 30. O que diz a regra? Ela vai ter que cumprir esse ano que falta, ela vai cumprir mais o ano que está faltando, que é um ano, mais 50, então ela vai cumprir um pedágio sobre esse tempo que falta, mais 50% do tempo que falta. Ora, 50% é metade, correto? Então ela vai cumprir um ano mais metade de um ano, 6 meses. Então ela vai ficar 1 ano e 6 meses para fechar o direito a essa regra, tá? Digamos que ela estivesse com 28 anos de contribuição, então faltavam 2 anos. 2 anos para fechar 30. Se faltam 2, ela vai ter que cumprir os 2 anos que faltam, mais a título de pedágio, mais 50% do tempo que faltava. Quanto é que é a metade de 2 anos? 1 ano. Então ela vai completar, ela vai ter que cumprir 2 anos mais 1 ano. Um total de 3 anos. 3 anos. Percebam que quanto mais tempo a pessoa estiver longe de cumprir 30 anos, mulher, ou 35 homem, maior vai ser o pagamento do pedágio. Então, esse pedágio, ele só é interessante para quem estiver bem perto, de cumprir aí a tempo de contribuição de 30 mulher, 35 homem. Haverá casos em que o servidor já tem os 35 anos, homem, já tem os 30 mulher, mas não tem ainda os outros requisitos, a idade, ou o tempo de serviço público, ou 5 anos no cargo. Cada caso é um caso, a gente tem que observar isso com mais calma. E aqui tem mais uma observação. O pedágio, lá na reforma federal, é um pedágio de 100%. Acreditem, na reforma federal, o servidor federal que se aposentar pela regra de transição do pedágio, ele terá que cumprir um pedágio de 100% sobre o tempo que, na data de publicação da emenda 103, que é o dia 13 de novembro de 2019, faltaria para a mulher completar 30 anos ou o homem completar 35. Então, é uma loucura. Então, lá, pegando o exemplo que eu dei, se uma mulher, servidora federal, na data de publicação da emenda 103, se faltasse para ela 1 ano, ela vai ter que cumprir mais 1 ano. 1 ano, mais 1 ano, 2 anos, porque é sempre dobra, né? 100% do tempo que falta. Piauí não. Piauí, para nossa felicidade, adotou um pedágio menor de 50%. Enquanto a União adota um pedágio de 100%, o nosso é de 50%. Então, perceberam que nas duas regras de transição, o Piauí adotou amenizou, né, abrandou os rigores das duas regras de transição. Então, infelizmente, o servidor federal, ele foi a grande cobaia do laboratório de maldades que é a emenda 103, e aqui no Piauí, no que pese o Piauí ter praticamente copiado na literalidade da reforma federal, mas ele aqui e acolá, ele pontualmente fez alguns ajustes que eu chamo de customização do texto, para abrandar alguns aspectos da reforma federal, né? Poderia ter sido mais, né? Eu acho que o Piauí poderia ter avançado um pouco mais nesse abrandamento, mas aí, quanto mais você abranda a reforma, mais você prejudica o equilíbrio financeiro atuarial. Então, a gente sabe muito bem disso. E o cálculo, da mesma forma lá da regra de pontos, só garante integralidade e paridade se o servidor tiver ingressado em carga efetiva até o dia 31 de dezembro de 2003 e se não tiver migrado para o regime de previdência complementar. Aqui tem uma curiosidade que, ao contrário da regra de pontos, da regra de transição de pontos, não se exige a idade de 62 anos para a mulher, 65 para o homem, no caso para garantir a integralidade. Então, a regra do pedágio não exige a idade de 62 para a mulher, 65 para o homem, no critério de cálculo da integralidade, tá? Então, eles terão direito à integralidade. Aqui tem um aspecto sobre integralidade, essas duas regras de transição, pontos e pedágio, nós poderíamos aqui também conversar sobre o parágrafo 8º, trata ali da questão da variação de carga horária, ou se o servidor recebeu alguma vantagem com o indicador de desempenho que variável de indicador de desempenho e produtividade. A gente sabe que a integralidade ela não vai ser paga
de forma plena, ela vai ser mitigada, porque eles farão ali uns cálculos de média, eles vão proporcionalizar o valor da carga horária que variou. Então, é um assunto que eu preferi não abordar, isso é um assunto para um curso e não para uma palestra. Eu quero que vocês entendam que mesmo na integralidade dessas regras de transição, pode acontecer do servidor público não receber a integralidade plena, como acontecia nas regras de transição anteriores à reforma, porque agora a integralidade tem um tratamento diferente nas regras de transição. Se houver variação de carga horária e se houver alguma vantagem variável por um indicador de desempenho ou produtividade ali na vida contributiva do servidor, a integralidade não será paga de forma plena. Eles vão fazer cálculo de média, né? Pela primeira vez na vida eu estou vindo, dentro da integralidade, fazer cálculo de média. Quer dizer, é tão esdrúxulo, né? Uma coisa tão maluca, tão econômica, não é uma reforma econômica, né? A reforma da Previdência é uma reforma que visa economizar recursos, né? Então, eles fizeram realmente um malabarismo aí para poder ferrar com o servidor. Então, vamos adiante. Regra de transição. Tem mais uma regra de transição, que essa aqui é uma regra de transição que eu não vi em lugar nenhum, só no estado do Piauí, né? Nós estamos chegando já ao final, pessoal, tranquilo. A regra de transição também do pedágio, só que é uma regra diferente. Está no parágrafo 4º do artigo 49. Lembrando que o artigo 49 do ADCT trata da regra de transição do pedágio. Só que lá dentro do artigo 49, eles incluíram no parágrafo 4º uma regrinha marota, né? Uma regrinha marota, uma regra de transição, né? Que tem a seguinte redação. Vamos entender. O servidor público do Estado... Isso aqui eu não vi em nenhuma reforma aí fora, só no Piauí. Eu, pelo menos, as que eu li, eu não vi, né? Foi uma coisa que foi criada aqui no Piauí, tá? Dentro ali do... É uma regra de transição dentro de uma regra de transição, mas com requisitos completamente distintos da regra de transição do pedágio. Vamos lá. O servidor público estadual, isso aqui, evidentemente, vai beneficiar bastante gente. Eu conheço, inclusive, servidores que vão se beneficiar por essa regra aqui do parágrafo 4º do artigo 49. Então, é importante que vocês fiquem atentos ao que eu vou ler agora. O servidor público estadual que, até o dia 1º de janeiro de 2023, então, atenção, essa regra ela vale até o dia 1º de janeiro de 2023, tá? É uma transição mesmo, né? Conte com mais de 35 anos de contribuição se for mulher, ou com mais de 38 anos de contribuição se for homem, poderá aposentar-se voluntariamente com redução de 2 anos nas idades, né, previstas no inciso 1º do caput desse artigo 49. Então, vamos para os requisitos. Vamos explicar aqui os requisitos. Primeira coisa que você tem que estar atento. Essa regra vale até o dia 1º de janeiro de 2023. A partir daí, ela perde a vigência dela. Tá? A partir daí, ela não tem mais como se aplicar a nenhum servidor público. Tá? Então, todos os servidores públicos que até essa data tiverem, né, pelo menos 35 anos de contribuição ou mais, se for mulher, e 38 anos de contribuição, se for homem, eles terão direito a se aposentar reduzindo 2 anos nas idades previstas lá no inciso 1º do caput do artigo 49. Quais são as idades? 57, olha, a idade lá é 57 anos para a mulher, 60 para o homem, né? Como a gente viu ali anteriormente. O que vai acontecer? O servidor público ele poderá reduzir em 2 anos. Então, de 57, ele poderá no caso da mulher, né? De 57 anos de idade que é exigida, ela vai poder se aposentar com 55 de idade, e no caso do homem, 60 anos de idade exigido na regra, ele poderá se aposentar aos 58 anos de idade, reduzindo 2 anos nas idades previstas lá nesse inciso 1º do caput, que é exatamente a idade de 57 para a mulher, que cai para 55, 2 anos a menos, e a idade de 60 anos para o homem, que cai para 58 anos de idade, 2 anos a menos. Então, percebam que essa é uma regra temporária, transitória. É provisória, que ela tem uma data de duração até o dia 1º de janeiro de 2023. Então, o servidor público ele tem que estar atento que se ele não conseguir 35 anos de contribuição, no caso da mulher, ou 38 de contribuição, até essa data aqui, 1º de janeiro de 2023, se ele não conseguiu até essa data, pode esquecer essa regra, que ele não vai poder se aposentar mais por essa regra. Essa regra aqui, ela vai ajudar quem já está nessa situação, ou quem até 1º de janeiro de 2023 conseguir alcançar 35 de contribuição mulher, 38 homem. Aí ele vai poder reduzir em 2 anos as idades de 57 e 60. O cálculo é aquele mesmo do caput, né?
do artigo 49. Só garante integralidade e paridade se o servidor tiver ingressado em carga efetiva até o dia 31 de dezembro de 2003 e não tiver migrado para o regime de previdência complementar. Estamos aqui finalizando, nos últimos 2 slides, o novo cálculo da pensão por morte, né? O cálculo da pensão por morte, que eu acabei esquecendo aqui de colocar o dispositivo na Constituição Estadual, salvo engano, é o artigo 52. Atenção, anota aí, artigo 52 do ADCT, da Constituição do Estado do Piauí, com redação dada pela emenda 54, tá certo? Então, agora, o cálculo da pensão, ele é feito também ali de forma diferente. Como é que era antes? Antes da reforma, você garantia 100% até o teto do regime geral, acrescido de 70% da parcela que ultrapassava o teto, tá? 70%. Aí você somava no final, teria ali, em regra, uma redução de 30% no valor da aposentadoria. A pensão representaria ali, seria paga com um redutor de 30% em média em relação à aposentadoria do servidor. Agora mudou tudo. Agora, o que acontece? Artigo 53, né? Artigo 52 do ADCT. Na reforma federal é o artigo 23, na emenda 103. Na emenda 54 do Estado do Piauí é o artigo 52 do ADCT. Agora, o cálculo da pensão será feito por meio de cotas. 50% de cota familiar, acrescido de 10% de cota por dependente até o máximo de 100%. Então, perceba, agora, essas cotas, elas recairão, e esse critério de cálculo de cotas, eu posso assegurar para vocês que ele avilta dramaticamente o valor da pensão, sobretudo se o servidor morrer em atividade. Porque, olha só, vamos entender, as cotas, elas incidirão, elas recairão, elas serão calculadas sobre uma base de cálculo. A base de cálculo qual é? Ora, nós temos aqui 2 hipóteses. Ou o servidor morre aposentado, né? O servidor, quando falece, ou ele já está aposentado, ou o servidor, quando falecer, ainda se encontra em atividade. Quando o servidor falece já aposentado, o cálculo é simples. Basta eu saber quantas cotas eu aplicarei, e eu vou já explicar que as cotas dependem do número de dependentes, né? O servidor, ali a questão do cálculo da pensão, ele garante 50% de cota familiar, porque são famílias, né? Mesmo que seja só um casal, mesmo que sejam só os cônjuges, mesmo que o servidor tenha um único dependente, que é o seu cônjuge, aquilo já é garantido uma cota familiar de 50%, porque aquilo ali é uma família. E esses 50% serão acrescidos de cotas de 10%, de tantas cotas quantos forem os dependentes até o limite máximo de 100% de cotas, tá? Então, essas cotas, elas incidirão sobre, no caso do servidor que falecer já aposentado, essas cotas incidirão sobre a totalidade dos proventos do servidor que já se encontrava aposentado na data do óbito. Ora, se o servidor já era aposentado na data do óbito, obviamente que nós já sabemos o valor da aposentadoria. Se ele já recebe essa aposentadoria há anos, evidentemente que essas cotas que incidirão, né, esses percentuais, incidirão sobre o valor de um provento, de um benefício, que eu já conheço o valor. Então, esse cálculo é muito fácil, é muito simples de ser feito, tá? Eu já sei o valor do benefício. Agora, é diferente no caso do servidor que morre em atividade. Então, quando o servidor morrer em atividade, as cotas, né, 50% mais 10% por dependente, elas incidirão sobre o valor dos proventos a que o servidor teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, e eu estou falando daquela média, né, 60% aí do resultado da média, tá certo? Salvo se o óbito tiver ocorrido. Quando eu falo 60%, aquela média do parágrafo 2º, 60% mais 2%, salvo se o óbito tiver sido decorrente ou de acidente do trabalho, ou de doença profissional, ou de doença do trabalho, situação que corresponderá, né, a 100% do resultado da média, tá certo? Então, perceba, o que eu quero dizer com isso? Quando o servidor público morre em atividade, nós temos que ter muito cuidado, primeiro com a causa da morte, porque se a causa não tiver relação com o trabalho, eu vou ter que aplicar uma média. Porque o que diz a regra? Se o servidor morrer em atividade, eu terei que calcular a pensão com base na aposentadoria por incapacidade permanente. Né? Ora, eu sei que o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente se dá pela média. Aquela média que eu expliquei lá, né,
anteriormente, no slide anterior. Então, eu vou, se o servidor tiver, ele falece, se ele tiver pelo menos 20 anos de contribuição, eu já garanto 60% da média preliminar. Se ele tiver mais do que 20 anos de contribuição, na data do óbito, eu vou agregando, acrescentando 2% por ano, até fechar lá o tanto de anos que ele contribuiu enquanto estava vivo. Então, perceba, nesse caso aí, nós temos essas situações. Evidentemente que nem se compara, né, agora o servidor morrer aposentado com aquele que morre ainda em atividade, porque eles vão, eu costumo dizer que o cara vai perder duas vezes. Ele vai perder na média, que é aquela média de 60% mais 2%, e após o resultado dessa média, eles ainda aplicarão as cotas. Então, perceba, as cotas vêm depois, é como se fosse a queda e o coice, como eu costumo dizer nas palestras. A queda é o cálculo da média, 60% mais 2%, e quando eu encontrar o resultado da média final, eu ainda vou aplicar as cotas. Então, vamos aqui a um exemplo bem rápido. Imagine que um servidor público estadual, ele falece, né, após a reforma da Previdência, deixando a esposa e um filho menor de 21 anos. Eu falei para os senhores que, como é uma família, já tem direito a 50% de cota familiar e de 10% de cota por cada dependente. Como são 2 dependentes, são 2 cotas de 10%. Então, são 20%. 20% mais 50%, nós temos 70% de cota a ser aplicada sobre o valor do benefício. Sobre o valor do benefício, tá certo? Então, se ele morreu em atividade, e digamos que ele tem ali... Ele morreu com 15 anos de contribuição. Se ele morreu com 15 anos de contribuição, ele morreu com menos de 20 anos de contribuição. Se ele morre com menos de 20 anos, ele tem direito a apenas 60% da média preliminar. Né? 60% da média preliminar. É uma coisa muito complicada. Digamos, por exemplo, que ele recebia 10 mil reais de remuneração. Se ele tiver direito a 60%... Não, perdão. Digamos que ele recebia 12 mil, a média preliminar fez cair para 10, e eu vou aplicar 60% sobre 10 mil, vai ficar 6 mil reais. 6 mil reais. Desses 6 mil reais, eu vou aplicar 70% de cota. Aí vocês calculam aí depois quanto é 70% de 6 mil reais. Esse vai ser o valor final da pensão de uma pessoa que ganhava 12 mil. Então, assim, a sistemática de aplicação de cotas, né? 50% mais 10%, sobre o valor da apostadoria, sobretudo essa apostadoria em que o servidor morre em atividade, porque de forma ficta, de forma hipotética, a gente pega emprestado o critério de cálculo da apostadoria por incapacidade permanente, que é média, que é a média dos 60% mais 2%, aquela do parágrafo 2º do artigo lá, do dispositivo, salvo se o motivo da morte... Veja bem, ele não se acidentou, né? Acidente de trabalho. Então, na verdade, se tiver ocorrido um acidente de trabalho que ocasionou a morte dele, aí deixa de ser aquela média de 60% mais 2% para dar direito a ele a uma média de 100%, tá? E para finalizar o assunto pensão por morte, as cotas não são mais reversíveis. Até a data da reforma, a cota parte pós-rateio, ela era reversível. Significava dizer o seguinte, que todo dependente, quando ele perdia a qualidade de dependente, exemplo, quando um filho atingia a idade de 21 anos, a maioridade previdenciária, ele perdia o direito à pensão e aquela cota parte dele revertia aos demais dependentes. Ela voltava para recompor o valor da pensão. Isso acabou com a reforma. A reforma nem permite mais essa cota de 10% por dependente. Na medida que o dependente perder essa qualidade, essa cota de 10% ela vai embora com o servidor, ela não fica no cálculo. E aí, toda vez que um dependente sai da pensão, quando ele perde essa qualidade, o valor da pensão tem que ser recalculado com as cotas que remanesceram, com as cotas que permaneceram na pensão, até que no final fique, se não tiver nenhum dependente inválido, nenhum filho inválido ou deficiente, até que no final vai ficar o cônjuge ou companheiro como um único dependente, recebendo ali uma cota de 10% mais 50%. Alex, o microfone ficou mudo.
Não voltou ainda. Ah, tá. E agora? Agora tá ok, né? Ah, sim, desculpa. Ele ativou o mudo aqui sozinho, eu não sei porquê, não cliquei em nada, mas vamos aqui voltar ao nosso slide. Foram só alguns segundos. Tá bom, tá ótimo. Espera aí. Nós estamos... Vou parar a apresentação. Eu não estou conseguindo... Cadê o slide? Agora o slide deu uma sumidinha bacana aqui. Eu acho que é esse aqui. Pronto, voltamos. Pronto, tá tudo certinho, né? Beleza, vamos lá. Então, perceba, essas cotas, elas não são mais reversíveis. O que foi que eu fiz aqui? Vocês estão vendo os slides? Não. Tá tudo ok, tá? Estamos vendo. Espera aí, porque eu não estou vendo... Eu que não estou vendo mais o slide. Eu cliquei em alguma coisa. Vou tirar o slide e botar de novo. Só um minuto. Tudo bem, mas estamos vendo o mouse mexendo. Tá. Pronto, né? Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Saiu de novo. Não sei o que está acontecendo. Saiu de novo. Vamos lá, pessoal. Então, perceba, essas cotas elas não são mais reversíveis. Na medida que o servidor público, que o dependente, perder a qualidade, que ele sair, aqueles 10% vão embora. E aí, o que vai acontecer? As cotas que permaneceram, os dependentes que permaneceram na pensão, terá que haver o recálculo. Antes, era até proibido recalcular a pensão, isso antes da reforma. Agora, é necessário recalcular a pensão, porque toda vez que uma cota de 10% ela é excluída do cálculo da pensão, evidentemente que a gente precisa recalcular a pensão com as cotas que sobraram. Se vocês perceberam, no fim das contas, vai sobrar só o cônjuge, né? E essa pensão só será vitalícia se, na data do óbito, ela tiver pelo menos 45 anos de idade. Porque se ela tiver menos de 45 anos de idade, sequer será vitalícia a pensão por morte, né? É um negócio bem interessante. Vamos adiante. Aqui nós estamos no nosso último slide, tá, pessoal? Estamos aqui no nosso último slide. Acumulação de benefícios. Deixa eu só beber uma água aqui. Esse é o artigo 24 da emenda 103. Não é da emenda 54 que é a reforma do Estado do Piauí. O artigo 24 é de aplicação imediata. Ele sequer... na data de publicação da emenda 103, o artigo 24 já entrou em vigor. Sequer havia necessidade de uma reforma estadual, local, para a aplicação do artigo 24. O artigo 24, ele tem ali dois parágrafos que são importantíssimos. É o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, que tratam aí da nova sistemática de acumulação de benefícios. Até a data da emenda 103, da publicação da emenda 103, qualquer pessoa poderia acumular benefícios, pensão com apostadoria, sem aplicação de redutores, ou seja, o valor integral dos benefícios. Isso estava trazendo muito prejuízo para os regimes de previdência, porque, às vezes, tratavam-se de servidores, por exemplo, que tinham proventos muito elevados, muito altos, e na hipótese do falecimento de um deles ali do casal, né, o marido falecia, e aí o cônjuge herdava uma pensão que poderia acumular com uma aposentadoria que ela já possuía antes da reforma e cujo valor somado dos dois benefícios realmente dava ali uma quantia extremamente elevada para um único ser humano viver. Então, o regime de previdência ou os regimes de previdência eram obrigados a manter o pagamento até o falecimento dessa pessoa que estaria ali acumulando benefícios de elevado valor, e realmente é uma situação que trazia muito desequilíbrio financeiro e atuarial para os regimes de previdência. Foi por isso que foi necessário se tomar esta medida, que é o artigo 24, em que no parágrafo 1º ele permite, no parágrafo 1º ele traz as formas de acumulação de benefícios que são admitidas pela reforma, e no parágrafo 2º ele estabelece a forma como se dará o cálculo dessa acumulação. Então, o que diz o parágrafo 2º? Ele estabelece a seguinte regra.
O servidor público terá o direito de optar, de escolher para receber integralmente o benefício de maior valor. Então, vamos lá. Eu vou citando sempre um exemplo. Então, tem a Maria e tem o João. Eles são casados. Todos dois são aposentados. Todos dois são aposentados, tá? Então, o que acontece? O João falece agora em 2021, após a emenda 103. Ele falece. Ele vai deixar uma pensão para Maria. Maria pode acumular a apostadoria que ela já tem com a pensão que vai ser deixada para o João? Pode, não há nenhum problema. O parágrafo 1º do artigo 24 permite isso, problema nenhum. A questão é outra aqui. A questão é que agora ela não poderá receber integralmente o valor dos dois benefícios. O que diz o parágrafo 2º do artigo 24? Maria terá que optar pelo benefício de maior valor. Suponhamos que ela é aposentada com um valor de 10 mil e a pensão deixada por João, que é o esposo, é de 15 mil. Então, Maria não é boba, ela vai optar por receber integralmente a pensão, que é no valor de 15 mil. E sobre o benefício de menor valor, quando eu posso falar benefício ou benefícios, que podem ser mais do que um, né? Maria, por exemplo, poderia ter 2 apostadorias de professora. Se ela acumulou a vida inteira 2 cargos de professor de forma lícita, com compatibilidade de horários, é óbvio que ela poderá também ter 2 apostadorias. E se ela ficar viúva de João, ela terá direito a 3 benefícios. A pensão de João, somada às 2 apostadorias que ela tem. Então, são várias as configurações possíveis. Mas veja bem, nesse caso de acumulação de benefício, não importa se são 2 benefícios, 3, 4, não importa. Por exemplo, João poderia ter uma apostadoria no INSS e uma no estado do Piauí. Maria poderia ter uma apostadoria no município de Teresina e outra no estado do Piauí. Eu estou falando de 4 benefícios. É possível acumulação? Óbvio que é. Não há nenhum problema. Ela era professora no município e professora no estado, e João era professor no estado e também trabalhava como professor numa escola particular, contribuía para o INSS. 4 benefícios. O que eu vou fazer? Maria vai ter que optar pelo maior. Dos 4, ela pega o maior para receber integralmente, e sobre todos os outros 3, que são os benefícios de menor valor, serão aplicados ali redutores de forma cumulativa, mas esses redutores serão aplicados isoladamente sobre cada um dos 3 benefícios menores. Quando eu falo de forma cumulativa, é porque ao final eu vou somar os percentuais de redução. Mas esses percentuais redutores, eles são aplicados de forma isolada sobre cada um dos benefícios de menor valor, tá? Essa é a estrutura. Vocês não têm ideia de como isso avilta dramaticamente o valor desses benefícios menores. Então, vamos lá. Digamos aí, Maria está acumulando a apostadoria dela com a pensão do João. O João deixou uma pensão de 15 mil, que ela vai receber integralmente, e Maria já recebeu uma apostadoria de 10 mil. Então, o que vai acontecer? A regra diz, parágrafo 2º agora, sobre esse valor de 10 mil, eles vão garantir o primeiro salário mínimo de forma integral, 100% do primeiro salário mínimo. Porém, sobre o que exceder ao primeiro salário mínimo até o segundo salário mínimo, eles vão garantir apenas 60% desse valor. Ora, quando eu falo de um valor que excede um salário mínimo até o limite do segundo, eu estou falando de um valor de um salário mínimo. Eu estou falando de um valor de R$ 1.100. Então, ele vai garantir apenas 60% de R$ 1.100, que é o valor de R$ 660. Se eu garanto 60%, é que eu estou reduzindo 40%. Tá? Muito bem. Sobre o valor que exceder o segundo salário mínimo até o terceiro salário mínimo, até o limite do terceiro salário mínimo, eu garanto apenas 40%. 40% de mais R$ 1.100, R$ 440. Se eu estou garantindo só 40%, eu estou aplicando o redutor de 60%. Muito bem, vamos adiante. Sobre o valor que exceder o terceiro salário mínimo até o quarto salário, o limite do quarto salário mínimo, estou falando de mais um salário mínimo, R$ 1.100. Vou garantir apenas 20%. 20% de R$ 1.100, R$ 220. Ou seja, se eu garanto só 20%, eu estou aplicando um redutor de 80%. E sobre todos os valores que excederem a 4 salários mínimos, eu garanto apenas 10%. Quanto é que é 4 salários mínimos? 4 vezes 1.100,
R$ 4.400. Eu vou ter que pegar o valor lá da apostadoria dela, que é 10 mil, subtrai de R$ 4.400 e aplico 10%. E aplico 10% sobre o valor que exceder a 4 salários mínimos. Senhores, ao final, ao cabo desse cálculo, eu vou pegar cumulativamente e vou somando esses valores. 1.100, que é o primeiro salário. Repare que o primeiro salário mínimo não tem redutor, porque eu só garanto, eu só vou aplicar um redutor de 40% aqui, né? Só acima do que exceder a um salário mínimo até o limite do segundo. Então, isso significa dizer que de 0 até R$ 1.100 é 100%. Então, eu vou somar 1.100, mais 660, mais 440, mais 220, mais aqueles 10% lá vai dar R$ 360, uma coisa assim. Ao final, eu somo tudo. Eu garanto, o resultado final desse somatório será o resultado final do benefício. E eu garanto aos senhores que vai ficar um valor muito, mas muito inferior do que aqueles 10 mil que representavam o valor da apostadoria de Maria, que ela já possuía antes mesmo da reforma. Tudo porque, atenção, tudo porque ela passou a ter direito a uma pensão. Há situações tão esdrúxulas desse artigo 24 que eu vou contar só para a gente finalizar. Maria tem 2 cargos de professora. 2 cargos de professora, aposentada em 2 cargos de professora. Somados dá um valor X. Maria acaba de ficar viúva em 2021. Então, o João deixa uma pensão para Maria. Só que acontece o seguinte. Como é que é a sistemática do cálculo do artigo 24? Ela tem agora 3 benefícios. 3. Antes ela tinha 2, agora ela tem 3, que a pensão chegou. Ora, ela vai ter que optar pelo maior, que pode ser qualquer um dos 3, para receber integralmente. E sobre os outros 2, eu vou ter que aplicar de forma isolada esses redutores aí que eu falei. Eu garanto só 60% de um salário mínimo até o segundo, 40% do segundo ao terceiro, 20% do terceiro ao quarto. Aí no final eu somo tudo e encontro o valor final do benefício. Essa é a sistemática da aplicação dos redutores. Veja bem, Maria vai aprender uma coisa. Ela vai aprender que na matemática, existem coisas que não há explicação. Porque a reforma da Previdência vai provar para Maria que 3 é menor do que 2. A reforma da Previdência, o artigo 24, ela trouxe a prova cabal de que 3 coisas são menores do que 2 coisas. Porque perceba, enquanto ela recebia 2 aposentadorias, ela estava de boa, ela estava bem, somava ali os 2 benefícios e estava tranquila. Só que agora, ao ficar viúva, Maria vai ter o direito a um terceiro benefício. Só que ela não vai simplesmente agregar a pensão somando o valor dos 3 de uma forma simples, direta, sem aplicação de redutores. Pela nova sistemática, ela vai ter que optar pelo maior para recebê-lo integralmente e os outros 2 benefícios menores, nós aplicaremos esses redutores de forma isolada em cada um dos benefícios. E ao final, quando você for somar os 3, você chegará num resultado inferior à soma daquelas 2 aposentadorias que Maria tinha antes do esposo dela falecer. Isso é verdade, pessoal. Essa simulação existe. Significa dizer que vai ser mais conveniente para Maria abrir mão da pensão, porque a pensão, ao se agregar ali, ela contamina a harmonia que existia naqueles 2 benefícios que ela percebia antes do marido falecer. Tudo porque o marido faleceu após a emenda 103, cujo cálculo de acumulação de benefícios mudou radicalmente. Quando se aplica esses redutores, a coisa agora ferra total. Então, tem que haver um planejamento, cada caso é um caso, o servidor público tem que se orientar, né? O servidor público tem que se orientar para poder ter a certeza de que está fazendo o melhor negócio, né? Às vezes é melhor abrir mão de um benefício, no caso da pensão, para manter o somatório das 2 aposentadorias, que é um valor maior do que o somatório dos 3. Então, a emenda, a reforma, ela simplesmente inverteu a matemática. Ela prova que 3 é menor do que 2, tá certo? Então, senhores, com isso, eu encerro aqui, já parei de
compartilhar o nosso material. Eu encerro aqui, peço até desculpas se foi um pouco demorado, não sei se ficou 1h30 de palestra, mas eu agradeço muito ao Tribunal de Contas pela oportunidade de falar sobre alguns pontos, não são todos, né? Alguns temas que eu preferi destacar na reforma da Previdência do Estado do Piauí. Um feliz dia do servidor, um grande abraço a todos vocês. Eu, em nome do público, só tenho a agradecer, Alex, pela excelente palestra e, como sempre, esse tema poderíamos passar dias e dias perguntando, porque as possibilidades são sempre infinitas, de casos práticos, cada um tem uma situação pessoal ou de alguém que conhece que se enquadra em dúvidas do que foi trazido aqui agora. E a questão da Previdência Complementar, certamente, traz muitas dúvidas adicionais. Mas eu vou aqui seguindo a ordem dos questionamentos que foram trazidos. Imagino que alguns deles já tenham sido respondidos direta ou indiretamente, mas vou fazer aqui uma listagem. Primeiramente, o senhor Igor Campelo Silva, ele trouxe a pergunta se o artigo 53, parágrafo 1º, impede que o servidor peça uma CTC do tempo excluído para averbar em outro regime. Essa é a pergunta, se o artigo impede que o servidor peça uma certidão do tempo excluído para averbar em outro regime. Claro que impede. Impede. Se você excluir o tempo que estava a reduzir o resultado da média, você não pode levar para lugar nenhum. Está proibido. Aquele tempo morreu. Aquele período que você excluiu, tempo menor, para fazer a média subir, você não pode fazer mais nada com aquele período. Não pode pegar CTC e levar para lugar nenhum. Certo. A próxima pergunta do senhor Josias. São duas perguntas, na verdade, mas eu imagino que nessa reta final já tenha sido até respondida, mas vamos lá. O valor da aposentadoria será correspondente à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se dá a aposentadoria, no caso de o servidor ter ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31/12/2003, certo? Essa é a primeira pergunta e sim, a resposta já foi dada. Agora, a pergunta é, se o ingresso no serviço público em cargo efetivo se deu antes de 2003 em um determinado cargo, e depois de 2003 ingressou em outro cargo público efetivo acumulável com o anterior, terá direito à aposentadoria no valor correspondente à totalidade da remuneração nos dois cargos? Sim, ele terá direito a essa integralidade, a totalidade da remuneração, desde que não tenha havido aí a solução de continuidade entre o primeiro cargo, veja bem, entre a data que ele se exonerou no primeiro cargo e a data que ele assumiu o segundo cargo, não pode ter havido a chamada solução de continuidade, a quebra do vínculo com o serviço público. E aí, basta ele ler, dou uma dica, leia o artigo 70 da orientação normativa número 2 de 2009 do Ministério da Previdência Social, do antigo Ministério da Previdência Social, que, aliás, foi recém-criado de novo. Ele explica direitinho que você, para manter direito à integralidade, à última remuneração, você, mesmo que mude de cargo, você não pode permitir que tenha havido quebra entre a exoneração do primeiro cargo com a posse no segundo. Essa questão da solução de continuidade, acredito que tem muito a ver com a pergunta seguinte que me foi feita, de um servidor que é servidor desde 2011, mas mudou de cargo para outro em 2018, mas houve um intervalo de 4 dias entre a vacância de um e a posse no outro. E essa solução de continuidade, ele perguntou se isso prejudica, de alguma forma, as contribuições anteriores. Vai depender do que a administração pública local interpreta como solução de continuidade. Por exemplo, o Tribunal de Contas do Mato Grosso tem uma súmula, ou é uma decisão, não me recordo agora, que eles entendem que 12 meses, se o intervalo entre a exoneração e a posse de um cargo para outro durar 12 meses, ainda assim ele mantém o direito à regra anterior, à regra da integralidade. Isso vai depender muito, 4 dias, uma semana, um dia, depende muito. Se o cara lá for muito chato, um dia para ele é muito, entendeu? Digamos que a administração pública municipal ou estadual, de qualquer ente federativo aí, entenda que se passou 24 horas da data de uma exoneração com a posse, o cara já perdeu o direito à integralidade, realmente nós temos que ser razoáveis nessas situações aí. Certo. Agora, pergunta aqui do Antônio Filho. Para efeito do cálculo da média preliminar, as contribuições sofrem atualização monetária ou são considerados valores originais, valores nominais? Tem que haver atualização monetária, senão a conta não fecha, né? Imagina você pegar os valores que você contribuiu em julho de 94 e não atualizar. Evidentemente que essa conta não ia dar certo nunca, não tem como você fazer média sem atualizar. Tem que haver atualização sempre.
Uma pergunta que, não, essa aqui já é minha, a partir do que foi falado na pensão por morte. Existe a possibilidade, considerados os redutores, da pensão por morte ser inferior ao salário mínimo, ou de algum desses benefícios ser inferior ao mínimo? Existe sim. Infelizmente, gostei da pergunta. Infelizmente, está prevista a possibilidade no cálculo da pensão, se ele resultar num valor inferior a R$ 1.100, o salário mínimo, desde que o dependente tenha uma outra fonte de renda formal. Se o dependente tiver uma outra fonte de renda formal, o que é uma outra fonte de renda formal? Um contra-cheque numa empresa, se ele for aposentado, enfim, qualquer fonte de renda que ele tenha, e ele vem agora pleitear uma pensão, e se no cálculo daquelas cotas resultar num valor inferior a R$ 1.100, permanecerá o valor inferior ao salário mínimo. Tudo porque o servidor tem uma outra fonte de renda formal. Isso é tão incondicional, mas tão incondicional, que a reforma administrativa, PEC 32B de bola, já está mexendo nisso de novo para devolver o salário mínimo, mesmo que o dependente tenha uma outra fonte de renda formal. Estão, de novo, devolvendo o direito ao salário mínimo na pensão por morte, de tão incondicional que isso é. Porque eles poderiam incentivar até fraudes, né? Incentivar que a pessoa desvinculasse, desfizesse com os vínculos de trabalho para poder ter direito à pensão por morte. Sim. Outra pergunta aqui, então, filho, acho que servidores aqui do tribunal, acho que muitos têm dúvidas com relação à parte da reforma que envolve a previdência complementar. Para o servidor do TCE Piauí que aderir ao RPC, o órgão fará depósito de igual valor ao contribuído ao Prev Nordeste, até o limite de 8,5%? Com certeza, é o que está na nossa lei. A contribuição do patrocinador ela é paritária, 1 para 1, até o limite de 8,5%, tá? É uma coisa boa, né? A não sei até quando que isso vai durar, mas como eu digo, quem migrar e aderir à Previdência, ao Prev Nordeste, pelo menos vai ter aí o Tribunal de Contas como patrocinador, 1 para 1, coisa que você não encontra em nenhum investimento aí fora. Aí fora, se você migrar e não aderir, você vai investir fora, você vai estar sozinho investindo fora. Aqui não, no Prev Nordeste, o Tribunal de Contas ou qualquer poder do Estado estará contribuindo, patrocinando a tua futura previdência. Eu não estou dizendo que a coisa é fácil, mas pelo menos tem essa vantagem, não sei até quando. Uma última pergunta aqui. Serão aplicados redutores, do Antônio Filho também, serão aplicados redutores quando houver acúmulo de uma aposentadoria por RPPS com outra pelo regime geral? Não, aposentadoria. Veja bem, o artigo 24 não trata de acumulação de aposentadorias, é só pensão com pensão, pensão com aposentadoria ou inatividade militar. Quando se tratar de acumulação de duas aposentadorias, seja dentro do mesmo regime próprio ou entre regimes próprios distintos ou regime geral com regime próprio, não há aplicação nenhuma de redutores, porque não há essa previsão no artigo 24. É só entre pensão com pensão, pensão com aposentadoria. A aposentadoria ou com aposentadoria, o servidor vai continuar recebendo integralmente os dois valores. E essa pergunta também é minha, agora me ocorreu a partir das perguntas do Antônio Filho. Qual seria o prazo máximo para a escolha de qual regime dos servidores que estão no momento na ativa, pela escolha do regime complementar ou não, o prazo máximo, e como se daria essa escolha, quem decidisse fazê-lo no presente? Ela vai até 2023, eu esqueci o mês agora, porque depende da data em que os poderes fizeram a adesão. A Previc, ela publicou no Diário Oficial da União a autorização da adesão dos poderes do Piauí ao Prev Nordeste. Cada poder aderiu numa data diferente. Eu só sei que todo mundo, esse prazo para migração morre em 2023. Não me lembro agora o mês, mas morre em 2023. Nós ainda temos tempo, nós estamos em 2021. 2021 já está acabando. Mas eu acho que é mais para o final de 2023. E o procedimento, pela notícia que eu tive até agora, está sendo bastante burocrático, não está havendo muita notícia, o Estado não está noticiando tanto o modus operandi, o passo a passo, um tutorial de como o servidor, quais documentos ele precisa, onde ele protocola o requerimento, se é ali na fundação, se é no Prev Nordeste, se é aqui no setor de pessoal do próprio órgão. Não há nenhuma definição, não há nenhuma notícia. Eu acho até que está tendo uma falha de comunicação, eu acho que deveria ter mais transparência aí na questão da possibilidade de migração, de como é que se dá efetivamente essa migração para que os servidores públicos, todos do Estado, que têm o desejo de migrar, possam saber por onde caminhar, por onde ir, né? Perfeito, Alex. Pois
no momento, imagino que certamente poderíamos passar horas e horas, dias falando sobre essa temática, mas gostaria realmente de agradecer pela excelente palestra, como sempre, um ótimo trabalho desempenhado. Mais uma vez, desejar a todos um excelente dia do servidor público. E, Alex, fico aberto aí para palavras finais, estamos à disposição. Tá certo, pessoal, eu só queria agradecer, um feliz dia do servidor para todos vocês, agradecer mais uma vez ao Tribunal de Contas, que é uma casa que eu gosto muito, é a casa onde eu trabalho, né, onde eu dedico minha atividade, onde eu aprendi muito, tenho muitos amigos, e desejo a todos vocês muita saúde, muita paz, tranquilidade, muito cuidado, porque a nossa previdência está cada vez mais complexa, as regras são difíceis, as regras tiraram realmente muitos direitos, entendeu? Então a gente precisa se planejar para o futuro é incerto, né? Essas regras vão mudar de novo, acreditem, essas regras vão mudar de novo, elas não serão, quem ainda for jovem vai ter muita reforma pela frente, essa que é a verdade, mas vamos ter fé que Deus é bom e tudo vai dar certo, tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado, pessoal. Reitero que a palestra ficará gravada, quem quiser terá acesso a ela no YouTube posteriormente. E vou encerrar aqui a gravação. Mais uma vez, um ótimo dia a todos e até a próxima.